Se você acha que sabe crase, muito cuidado. É exatamente aqui que 90% dos candidatos perdem pontos valiosos nas provas e o pior, sem nem perceber. Sejam muito bem-vindos a este guia visual definitivo do canal Atos da Aprovação. O nosso objetivo na análise de hoje é um só: alta performance, retenção total e didática acelerada. O que a gente vai ver aqui agora vai transformar a sua maneira de enxergar o português e garantir aqueles pontos preciosos. Dá uma olhada nisso aqui. Você acertaria isso na prova? O imóvel está à venda. Parece inofensivo, não é mesmo? Só que a falta daquele acentozinho ali custa sua aprovação. A forma correta é à venda, com crase, porque é uma locução feminina fixa. Fica comigo até o final desta análise, porque eu vou te mostrar um método infalível que elimina qualquer dúvida na hora do exame. E o que a gente vai dominar hoje? É simples. Primeiro, como usar a crase sem precisar ficar decorando aquelas regras infinitas. Segundo, como treinar os olhos para identificar as pegadinhas mais maldosas das bancas. E terceiro, um método rápido para resolver questões em segundos. Se você quer garantir a aprovação, já se inscreve aqui, porque o nosso foco total é fazer você gabaritar. Ok, vamos mergulhar nisso. Para acabar com o medo da crase, pensa assim. Crase não é um acento. O acento grave é só o desenho ali em cima. A crase é, na verdade, uma fusão. É uma batida de frente entre dois As iguaizinhos. De um lado, a preposição a, que a palavra anterior está exigindo. Do outro, o artigo feminino a da palavra seguinte. Só tem crase se os dois estiverem ali juntinhos. Faltou um sem crase. Simples assim. Mas como descobrir se esses dois As estão escondidos na frase sem pirar na teoria? Pensa o seguinte, é só usar o teste da substituição pelo masculino. É a ferramenta mais prática da vida. Se a gente trocar a palavra feminina por uma masculina e aparecer um ao, a crase é obrigatória na feminina. Por exemplo, fui à cidade. Troca cidade por município. Fica fui ao município, certo? O ao apareceu? Então a crase na palavra feminina está mais do que confirmada. Isso salva vidas na hora do aperto. E isso nos leva direto para a nossa regra de ouro. Isso aqui derruba muita gente, mas vai ser o seu salva-vidas para eliminar várias alternativas logo de cara. Presta atenção. Nunca, jamais use crase antes de palavras masculinas ou de verbos. Por quê? Porque palavra masculina não aceita artigo feminino e verbo não aceita artigo nenhum. Viu um verbo no infinitivo ou uma palavra masculina depois do a, pula fora crase proibida. Só com isso, metade das questões já caem por terra. Agora, e aquele pesadelo dos nomes geográficos? Cidades, estados, países, a lógica é sempre a do artigo. Cidades como Brasília e Fortaleza não têm artigo. A gente diz vim de Brasília e não vim da Brasília. Então, fui a Brasília é sem crase. Mas e a França? A gente diz vim da França. Aquele da é a preposição mais o artigo. Então, quem vai à França vai com crase. É só lembrar daquele clássico. Vou a, volto da, crase a. Vou a, volto de, crase para quê? Vamos ver como isso cai na prática simulando o raciocínio de quem está ali suando frio na prova do Sebrasp. Olha a frase. Ao candidato que se referiu à comissão, pensa em voz alta comigo. O verbo é referir-se. Quem se refere a alguma coisa. Opa, temos a preposição. A palavra da frente é comissão, que é feminina. Aceita artigo? Aceita. Faz o teste do masculino. Se fosse comitê, ficaria referiu-se ao comitê. Bingo! A crase em a comissão está certíssima. É essa análise fria que garante o ponto. Agora dá uma olhada nessa maldade clássica da Fundação Carlos Chagas. A banca pede a alternativa incorreta. A letra C traz: estava disposto a ouvir as alegações, com crase antes de ouvir. Chega a ser cômico, mas no nervosismo da prova, isso aqui derruba muita gente. Lembra da nossa regra de ouro? Ouvir é verbo. Verbo não aceita artigo. Esse a é só a preposição do disposto. Não tem fusão nenhuma aí. Erro grosseiro da alternativa e é o gabarito perfeito para marcar. Entrando agora na nossa sessão de fogo rápido de pegadinhas. As bancas amam explorar aquele nosso instinto desesperado de colocar crase em tudo. O olho vê o A e o cérebro entra em pânico. Começou a chover forte com crase. Novamente, chover é verbo. É assustador o tanto de gente que erra isso em redação. A forma correta, obviamente, não tem sinal de crase de jeito nenhum. E essa aqui é maldade da banca das grandes. A queridinha das provas e das placas de loja. A locução a partir de. É super comum ver por aí escrito a partir de com crase.
Erro fatal. Partir é verbo. A locução a partir de é fixa e nunca, em hipótese alguma, recebe o acento grave. Leva isso tatuado na mente para o dia do exame. E a gente tem também a armadilha do caso facultativo com o nome próprio feminino. Entreguei o convite à Ana sem crase e à Ana com crase. Qual tá certa? As duas. Antes de nome próprio feminino, o uso do artigo é opcional, então a crase é facultativa. Onde está a pegadinha? Se o enunciado da questão disser que a crase nessa frase é obrigatória, a questão está completamente errada. Fica de olho no comando da Bonca. Outra exceção que cai direto é a palavra terra. Se terra for chão firme, solo, em oposição a estar num navio, não tem crase. O marinheiro desceu à terra. Mas se significar lugar de origem, pátria, como em terra natal, aí sim ela exige o artigo. Então, voltou à terra natal, tem crase obrigatória. É uma diferença de sentido gigante que altera a frase toda. Presta muita atenção também nesse erro de concordância plural. Refiro-me às propostas sem crase. Pensa comigo. Quem se refere a algo. Propostas está no plural, então pede o artigo às. Onde foi parar a preposição? Ela tem que se fundir. O correto, indiscutivelmente, é refiro-me às propostas com crase. Se a palavra da frente está no plural, com o as e o verbo pediu preposição, o acento grave tem que aparecer. Fica alerta! Ainda falta a regra que resolve 90% das questões de forma mecânica e sem estresse. Segura aí que o atalho mentão de ouro já está chegando. Mas antes da gente revelar esse segredo, vamos passar por uma última simulação de prova que é super perigosa. Olha esse texto típico do CESP. Horas exatas sempre levam crase. Lançado às 9 horas, perfeito, mas o detalhe está no final, até às 17 horas. A palavra até causa muita confusão. A regra diz que, com a preposição até, a crase antes das horas é facultativa. Só que bancas como CESP e FCC consideram a forma até às totalmente correta. A preposição até entra ali sem anular a fusão. Se a prova disser que está errado, a questão é que está errada. Chegou o nosso momento ouro, a fórmula mental definitiva para economizar minutos preciosos na prova. É só checar essas 3 coisinhas. 1. A palavra da frente é feminina. 2. O termo anterior exige a preposição a. 3. Se trocar por uma palavra masculina equivalente vira ao. Se tiver palavra feminina mais regência da preposição mais a possibilidade do ao no masculino, você tem crase. Simples assim. Não tem o que hesitar no dia da prova. Então, para amarrar tudo, são 3 passos de ação para você memorizar antes de entrar na sala. Passo 1. Olhou para frente e viu verbo ou palavra masculina? Pula, é sem crase na hora. Passo 2. Ficou na dúvida diante de um substantivo feminino? Faz o teste do ao. Trocou para o masculino e deu ao, a crase brilha. Passo 3. É locução feminina consagrada tipo às pressas, à venda, à vontade? Crase obrigatória. É seguir isso e não tem erro. E aí, você vai gabaritar a crase na sua próxima prova? Se esse guia te ajudou a destravar isso de vez, comenta aqui embaixo gabaritei crase. Eu organizei todo esse método, as tabelas e essas pegadinhas cirúrgicas num material completo em e-book para você revisar rápido na véspera. O link está aí no comentário fixado e fica ligado, porque na nossa próxima análise eu vou te mostrar outro erro invisível que elimina milhares de candidatos a cada edital. Rumo à aprovação e bora para cima!